Olá a todos, eu apresento de título Despesas Administrativas em Empresas Brasileiras, Benchmark Impactos da Pandemia. Antes de começar esse trabalho, acho que é importante eu falar um pouco do setor financeiro das empresas, né? O setor financeiro de uma empresa, ele é fundamental porque ele garante a saúde da empresa. É esse setor, esse departamento que vai apontar se uma empresa, dentro de uma empresa, né, se ela é lucrativa ou não, se ela consegue honrar todos os seus compromissos financeiros, se ela tem saúde financeira suficiente para fazer um investimento. Então, ele tem toda essa importância, né? E dentre os diversos livros contábeis e financeiros, existe um livro que é o mais comum, é o mais considerado o mais importante, que é o demonstrativo de resultados, ou demonstrações de resultado, ou comumente chamado de DRE, né, na sigla, ou então na sigla em inglês P&L. Esse livro, ele aponta se uma empresa ela é lucrativa ou não. E nesse livro, né, nesse livro contábil, existem alguns indicadores, dentre os quais temos três, né, a receita líquida, resultado bruto e despesas administrativas, que são os indicadores um dos mais principais, né, entre os mais principais, acompanhados pelo setor de finanças, né. A receita líquida, ela representa, eu vou explicar aqui de uma maneira bem leiga, porque eu imagino que poucos são do setor, né, receita líquida é como se fosse o quintal de dinheiro de venda, tá? Então, vamos supor que a gente vai analisar uma loja, uma fábrica de bolo, né. A receita líquida, ela viria do dinheiro que você ganha vendendo bolo. O resultado bruto é você pegar a receita líquida e tirar aquele custo, né? Então, por exemplo, no caso desse exemplo com bolo, seria o quanto que você ganha vendendo bolo, menos o quanto você gastou com leite, com ovo, com farinha, né? Ou seja, tirando todos os custos de fazer o bolo em si. E a despesa administrativa é quanto você gasta com áreas e pessoas não relacionadas à produção, né? Então, aqui entra os vendedores, o pessoal da limpeza, a energia elétrica da loja, o dinheiro que você gasta com marketing. Então, despesa administrativa é quando você gasta com administração. Esses três indicadores são muito importantes, e a despesa administrativa, ela tem uma atenção especial e principal de quem é de finanças, porque é um setor que geralmente é o mais fácil de você mexer, né? Se você mexe no setor produtivo, você está mexendo na produção. A despesa administrativa não, né? Você pode mexer sem necessariamente afetar muito a produção. Então, costuma ser um indicador aí mais olhado com mais carinho pelas áreas financeiras, principalmente em momentos de crise, né? Quando você tem uma crise, você precisa agir rapidamente para se adequar a esse momento de crise. É a despesa administrativa quem mais sente mudanças, né, geralmente. E falando de setores de crise, situações de crise, aliás, a gente teve a situação do Covid-19, que ainda é muito recente, e todo mundo sentiu, né, o que foi esse momento. Então, o objetivo desse trabalho é analisar a despesa administrativa e resultado bruto das empresas brasileiras no período de 19 a 23, ou seja, do pré-pandêmico ao pós-pandêmico. E é interessante investigar como que a Covid-19 impactou, né, os diferentes setores, e como impactou as empresas de diferentes setores nesses períodos, ou seja, a gente pretende analisar todo o período pré-pandêmico e pós-pandêmico em diferentes setores. E também, de quebra, a gente quer explorar a viabilidade de desenvolver um indicador público, né, para monitorar o desempenho de empresas, e que esse indicador seja útil até para as empresas se analisarem, né. Através desse indicador público eu consigo comparar a empresa que eu trabalho com a média do mercado, né, com a média do Brasil. Em questão de metodologia, coletamos dados de demonstração de resultados das empresas públicas, das empresas brasileiras de capital aberto, da CVM, né. Aqui um adendo importante: quando eu falo empresa pública, eu quero dizer empresa que publica publicamente seus resultados financeiros, ou seja, aquelas empresas de bolsa de valores, que você compra e vende ação. Todas essas empresas, elas têm capital aberto, elas são obrigadas a mostrar para todo mundo os seus resultados e a publicar livros financeiros, né? E a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela coleta esses dados e monta uma base de dados, inclusive uma base de dados até que bem amigável, são arquivos CSV que você consegue pegar de cerca de 400 empresas todas as informações financeiras, ou seja, uma bela base para fazer benchmark. A partir dessa base, a gente calculou a razão entre despesa administrativa e resultado bruto, ou seja, criamos um indicador unitário para colocar todo mundo na mesma base, né, todas as empresas na mesma base, e também calculamos a margem bruta. A margem bruta é o resultado bruto sobre a receita líquida. Então, calculamos esses dois indicadores, despesa administrativa sobre resultado bruto e resultado bruto sobre receita líquida. São dois indicadores unitários que medem mais ou menos a performance de uma empresa. A margem bruta mede muito a performance da operação, e a despesa administrativa sobre o resultado bruto mede muito a proporção de quanto que você tem de pessoal de administração sobre o que você gera sobre o que você gera de margem na empresa, né?
Além de calcular esse indicador, fazer comparações, também utilizamos uma técnica de clusterização para ver como é que está a dispersão das empresas brasileiras de capital aberto, né? Lembrando que são cerca de 400 empresas, ou seja, uma bela amostragem. Nesse resultado, né, nessa parte do resultado, eu trago aquele indicador unitário de despesa administrativa sobre resultado bruto, né? E aqui é interessante falar, olhando a linha do total, que as empresas, elas tiveram uma grande queda nessa proporção durante o período pandêmico, né? Ou seja, a gente olha a demonstração de 21, a gente observa essa queda, lembrando que a pandemia durou até 22, né? Em 20 não caiu, mas provavelmente em 20 muitas empresas esperaram ver como é que ia ser a pandemia, achavam que a pandemia ia durar pouco tempo, ninguém tinha essa visão de longo prazo, né? Que a pandemia realmente ia durar anos. Em 21 já o pessoal tomou talvez decisões mais enérgicas de administração, né, para reduzir a despesa administrativa, então teve uma redução maior, e depois esse indicador ele sobe, só que ele não volta para o nível pré-pandêmico, ou seja, proporcionalmente as empresas hoje têm menos despesa administrativa do que tinham no período pré-pandêmico, ou seja, elas não voltaram a ter, com relação ao seu resultado bruto, um setor administrativo de tamanho semelhante, né? Aqui exige muitos estudos para te dar conclusões, mas a gente pode fazer algumas suposições, né? Ou as empresas reduziram seu setor administrativo e não voltaram para o nível pré-pandêmico, ou elas podem até ter aumentado um pouco o setor administrativo, só que o seu resultado bruto, ou seja, a sua lucratividade aumentou muito, né? Então, isso exige, claro, um estudo cuidadoso, empresa a empresa, mas a gente permite fazer algumas suposições. E outra percepção interessante desse gráfico é ver os setores, né? A gente vê que ele varia muito. Um setor de hospedagem e turismo tem uma relação péssima, né? A relação já era 0,9, ou seja, a despesa administrativa ela consumia quase que todo o resultado bruto, ou seja, era empresa de lucratividade super pequena, aí a pandemia arrebenta tudo, né? Em 2020, essa relação já foi para quase 4, ou seja, as empresas gastaram com o setor administrativo, nesse setor, quase 4 vezes o seu resultado bruto, ou seja, eram empresas que com certeza deram muito prejuízo. Essa relação, ela diminui, ela fica mais próxima de 1, só que ela ainda é superior da 1, né? Ou seja, na média, ainda hoje, essas empresas dão prejuízo. E ao mesmo tempo, temos setores como, principalmente, de agricultura e silvicultura, lá embaixo na tabela, que tem uma relação muito mais baixa, elas apresentam essa queda no período pré- e pós-pandêmico e ficam com uma relação próxima de zero, abaixo de 0,30, né? Ou seja, a despesa administrativa, ela custa muito pouco em relação ao resultado bruto, ou seja, são empresas bem mais lucrativas. E outro fato interessante, que não está nesse gráfico, mas é muito interessante mencionar, essa mesma análise foi feita segundo o controle acionário dessas empresas, e, surpreendentemente, empresas de capital público, ou seja, empresas públicas, elas têm uma relação muito menor que as empresas de capital privado e empresas estrangeiras, de capital estrangeiro. É surpreendente, né, porque a gente, na visão popular, né, as pessoas costumam afirmar que as empresas públicas são menos, têm uma performance pior que as privadas, e aqui não é o que notamos. Claro que eu faço uma grande ressalva, isso também pode ter uma relação muito forte com o setor que cada empresa atua, mas fato é que, na média, as empresas públicas têm uma relação muito mais saudável de despesa administrativa em relação ao resultado bruto que as empresas privadas, ou seja, possuem proporcionalmente um setor administrativo menor, eu acho que contrariando aí o senso comum, o que é bem interessante de notar. E aqui eu apresento a clusterização. Pela técnica do cotovelo, criamos 3 clusters e aplicamos sobre 3 dimensões, que são exatamente as dimensões desse cubo, né? Sobre aquela relação entre despesa administrativa e resultado bruto, no que seria o eixo X, né? A relação entre resultado bruto e receita líquida, que é a margem bruta, no que seria o eixo, talvez, Z, né? E no eixo Y, né, na altura, o resultado bruto total, para trazer também um pouco do tamanho total da empresa nesse cubo de dimensão, né? E tivemos, então, esses 3 clusters bem definidos, ele não tem uma relação, assim, muito forte com as categorias que a gente tem da CVM, a não ser na questão dos bancos, que tem ele tem uma presença um pouco maior no cluster 1, né? Desculpa, no cluster 2, ou seja, são clusters que a despesa administrativa ela consome muito pouco do estado bruto e que tem uma margem bruta, ou seja, um resultado bruto sobre receita líquida maior. Mas mesmo assim, não tivemos nenhuma de relação, e é interessante continuar fazendo esses estudos para ter mais insights e mais percepções. E é isso.
A conclusão, a gente descobre que é possível fazer esse indicador público, mas é necessário fazer mais estudos e principalmente analisar as empresas ESG, analisar o indicador da ESG para ver se realmente a gente consegue ter alguma percepção adicional. Muito obrigado.